e ele fala alto. Bom, eu posso falar que alto é invariável por ser advérbio, não posso? Porque aqui, ó, se eu passar para o feminino, ela é alta. Esse alto varia, não varia? Ela é alta. Ela fala alto do mesmo jeito. Ou seja, esse alto aqui é invariável por ser advérbio, porque em outros contextos ele o quê? Varia. Gente, de concordância nominal que cai muito mais raciocínio do que regrinha decorada. Então, esses raciocínios são difíceis. Aquela questão da intensidade, ela parece idiota, mas ela é muito complexa. O aluno olha aquilo ali, ele acha que é interpretação de texto. Acha ou não acha? Ele fala comigo que não caiu gramática na prova. Ele fala assim, ô Flávia, caiu nada que você deu, minha filha. Fala assim comigo. E eu não fico triste, porque eu sei que o aluno tem muita dificuldade. Eu sei que a prova do CSP é muito maldosa. Ele não vai reconhecer do jeito que ele reconheceria numa prova, por exemplo, da Carlos Chagas, as questões de gramática, não. Não vai. A não ser que você, o quê? Treine para isso. E é isso que nós estamos fazendo. Né? É mais ou menos igual ela falou. Ela brincou, ela falou assim, eu nem incentivei o pessoal da minha turma a fazer o curso. Não foi? Ela falou, não, porque o povo acha português fácil demais. Não foi você que brincou isso? É. Ela falou assim, não, o povo estudou para o TJ, falou, já sei português, vou estudar para o MPU não, nem para o INSS, nem para a PF, já sei português. São abordagens diferentes, gente, tem jeito não. Ok? Vocês vão fazer a diferença nessa prova, tá? Estou garantindo isso para vocês. Meus amores, vocês entenderam? Uai, em nome de Jesus, amém, uai, não é não? Amém. Gente, uma coisa eu falo com vocês, Deus tem um plano para cada um de nós. E isso aí é indiscutível, e o plano dele para nós é perfeito. Então você pode ficar sossegado. Se o seu não for passar no concurso público, não se amargure, de verdade, não se amargure, não se desespere. Deus tem um plano para cada um de nós. E isso é uma coisa que eu confio. Às vezes, quando eu acho que está tudo errado, eu falo assim, não está. Se tivesse errado, alguém ia corrigir, pode ficar tranquilo. Então, não é isso. Às vezes o objetivo de Deus para com você é só, sei lá, no dia da prova, conhecer o homem da sua vida. E às vezes não, é sério. Não é? Às vezes não é nada disso. Calma. Se for passar no concurso, você vai passar. Calma. Último item. Então, esse daqui estava errado. Aí eu te expliquei vários desdobramentos. Era como se eu tivesse feito aqui mais uns 8 itens. Concordam comigo? Só fui te mostrando com frases variadas. Pareciam claras a decisão e a atitude do governo. Então, eu tenho um sujeito que é a decisão e a atitude do governo pareciam o quê? Claras. Correto? Está perguntando assim, ó, seria correto, do ponto de vista gramatical, escrever a frase acima da seguinte forma. Quando ele coloca assim, escrever da seguinte forma, é melhor, porque parece que é menos gramática ainda, não parece? Está só perguntando se pode escrever de outro jeito. Isso aqui é regra, regra, regra. Pode escrever, parecia clara a decisão e atitude do governo? Sim ou não? Bom, essa daqui só tem uma chance. Você sabe a regra e você não sabe. Pode ou não? A resposta é certa, pode. Por quê? Pode fazer concordância lógica, que é com os dois, ou concordância o quê? Atrativa. Vocês lembram que isso aqui é um sujeito composto, posposto. A única diferença é que aqui eu tenho um verbo de ligação mais um adjetivo. Então, isso vai entrar também na concordância nominal, mas ela está seguindo o padrão da verbal. Quando o sujeito era posposto, já podia concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Já podia isso. Então, na verdade, o caso aqui, ele vai seguir a da verbal. Não é isso? Se na concordância verbal, quando o sujeito era composto, posposto, podia concordar com o mais próximo ou com o conjunto, continuou podendo. Beleza? Então, posso fazer, parecia clara a decisão e atitude, ou pareciam claras a decisão e atitude do governo. Certo ou errado? Certo? Certo. Então, item certo, mas esse para saber era saber gramática.
Bom, vamos só lembrando uma coisa. Aqui só perguntou do ponto de vista o quê? Gramatical. Não fez nenhuma consideração sobre sentido. O sentido é alterado, mas aqui não falou nada. Então, você está considerando o quê? O item certo. Isso aí, gente, é uma coisa normal, o aluno acrescentar pedaço. Só que você vai treinar. Quando você treina, isso aí acaba. Você para com essas manias. De tanto você errar, você para. Não é isso? É igual ao recurso. Eu não falei com vocês, de tanto eu fazer o recurso para aquele negócio do vendem-se casos e vende-se casos e ele ser indeferido, eu tomei vergonha na cara e parei de ensinar o quê? Do meu jeito. O que adianta eu ensinar do meu jeito? Meu desejo, meu ego. Chega lá, o menino erra. Ainda te xinga, né? Fala lá, do seu jeito, tomei na tarraqueta. Meus amores, concordância nominal, os casos são muito fáceis, é rapidinho. Eu vou colocando no quadro aqui, a gente vai exemplificar pouco, porque é mais fácil mesmo, tá? Então vamos lá, são só 10. Não, é porque é fácil mesmo. Não vou ficar perdendo muito tempo, porque não é o mais importante. Pode ir? Então, casos de concordância nominal. Primeiro você vai ter assim, ó, menos, abaixo, alerta, pseudo e mais, sempre o que? Invariáveis. Então, menos, abaixo, alerta, pseudo e mais, sempre invariáveis. Aí o menino fala assim, ô Flávia, mas eu já vi na gramática do Segala o alerta variando. Lá ele fala que pode ser alertas, o problema é dele. Nós estamos trabalhando lá CESP, e no CESP aqui não vai variar. Se variar, você vai considerar o item o quê? Errado. O que te dá mais problema nessa regra é o alerta, beleza? Então, menos, abaixo, alerta, pseudo e mais, sempre invariáveis, independentemente da classe. Todo mundo consegue entender isso? Sim ou não? Então, você vai colocar assim, ó, os soldados se mantiveram alerta. Não tem alertos e nem o quê? Alertas. Usou de pseudo-verdades. Pseudo-verdades. E não vou exemplificar mais, porque o resto é tudo igual. Eu quero fazer um exemplo com cada. Menos pessoas, as alternativas abaixo. Faz o que você quiser aí. Não vou ficar perdendo tempo aqui, não. Então, menos, abaixo, alerta e pseudo, o que acontece, gente? Sempre invariáveis. Tem alguma coisa que você discutir aqui? Não. Se você... Ó, algumas gramáticas trazem concessões para o alerta, por isso que a gente colocou setinha. Se você considerar a NGB, nem como substantivo, nem como adjetivo, nem como nada, nunca vai o quê? Variar. O alerta. Não, mas não, aí é em outro sentido, né? Se você falasse assim, ó, o pessoal do SAT, ele perguntou assim, ó, sou o alerta, no sentido de sou os o quê? Soaram, no caso, os alertas, no sentido de avisos, não é isso? Aí, nesse caso, aí é outra palavra, ela pode o quê? Variar, beleza? Agora, alerta de estar em alerta e não alerta de aviso, beleza? É invariável, de estar em alerta, ok? Beleza? Agora eu entendi sua dúvida. Porque você falasse assim, ó, os alertas foram disparados, os alertas no sentido de os o quê? Avisos. Aí varia. Perfeito? Agora, estar em alerta, jamais. Correta essa regra? Todo mundo consegue entender? Então, eu tenho uma outra regra que vai falar assim, ó. Em anexo, aí o menino já começa a chiar. Ele fala assim, eu tive uma professora que falou que em anexo não existia. O problema é dela, porque a gramática traz.
Isso aí é mania do Sacone. O Sacone tem mania de colocar isso. Aí, professor que só lê o Sacone, reproduz isso aí. Está errado. Em anexo, a sós, em alerta, haja. Aqui o verbo pode variar. Haja vista. A olhos nus. A olhos vistos. E em mão. Olha o que acontece. Em anexo, a sós, em alerta, haja ou hajam. Então, o verbo pode o quê? Variar. Pode, não é obrigatório. Normal é até a gente ver sem flexão. A olhos nus e a olhos vistos, o que acontece com essas expressões? São sempre invariáveis. Se elas nasceram no plural, elas vão morrer no plural. Se elas nasceram no singular, elas vão morrer o quê? No singular. Então, em anexo, a sós, em alerta, haja ou hajam vista, a olhos nus, a olhos vistos e em mão, são sempre o quê, gente? Invariáveis. Até a morte. Combinado? Sim ou não? Flávia, me dá um exemplo com haja vista. É o que mais cai na prova, é o haja vista. É o que a gente mais gosta, porque ele te seduz. Então, foi aprovado no concurso. Vírgula, haja vista o seu esforço. Haja vista, o que dá vontade de falar? Conta pra mim. Haja visto. E isso numa frase grandinha, a gente nem o que percebe. Então você tem que lembrar que haja vista é um caso de concordância, porque senão você acaba errando mesmo. Flávia, como é que vai vir no plural? Hajam. Vista. Você entende que o vista não varia? Entende? Posso confiar em você? Você não vai variar o vista só por causa do hajam, não. Hajam vista os seus o quê? Esforços. Só lembra de uma coisa, esse plural aqui não é obrigatório, concordam comigo? Então podia estar, haja vista os seus o quê? Esforços. O verbo haver não tem que variar. Ele não tem, ele pode. Nesse caso ele pode. Ô Flávia Rita, em anexo não varia não, né? Mas anexo varia, exatamente. É uma coisa que também na prova pode aparecer. Então fala assim, ó, seguem em anexo as cópias. Seguem em anexo as cópias, ou senão eu vou fazer seguem o quê? Anexas as cópias. Seguem em anexo ou seguem anexas. Beleza? A olhos vistos, a olhos nus, sempre no plural. Em mão, Flávio, você não escreveu errado, não? Não. Em mão é sempre no singular. E o em mão eu escrevi só por causa do seu convite de casamento, para você não correr o risco de escrever errado, porque seria muito deselegante, né? E ele poderia cair em mãos erradas por causa disso. Então, entregar o convite de casamento como, gente? Em mão. Beleza? Não vai achar não, pede para olhar na gramática, qualquer coisa. Você vai colocar isso. Já escreve em mão e coloca bibliografias de referência. E dá lá umas 4. Pessoal, são sempre o quê? Invariáveis. O que tem para você discutir aqui? Nada, é aceitar. Concordam? Aceitar, é um fato da vida. Pode ir? 3. Viu que era rapidinho? 3.
olha o que acontece. Obrigado, kit, incluso, próprio, anexo, vários, são sempre variáveis. O que quer dizer isso? Concordam com o substantivo a que se referem. TRE Bahia, foi esse ano, 2010, tá? TRE Bahia perguntou se existia a forma obrigadas. Existe ou não? Existe. Então, você pode dizer assim, ó, obrigadas, eu ouvi daquelas moças que assistiram à palestra. As moças, cada uma individualmente, falou o quê? Obrigada. E eram vários obrigadas. Que horror! Mas é lindo. Né? Pessoal, como é que funciona aqui no obrigado? Mulher nasce e morre falando obrigada. Homem nasce e morre falando obrigado. E acabou. E não tem regra paralela aqui não. Flávio, se eu recebi umas flores de um rapaz muito bonito, eu não posso falar com ele obrigado? Ele vai te largar, minha filha. Mulher tá assim, ó. Então ele tá podendo escolher referencial linguístico, corpo, cara, tudo. Podendo escolher. Então, obrigada. Mulher nasce e morre falando obrigada. Homem nasce e morre falando obrigado. Não é isso? Minha filha, um dia eu fui explicar essa regra para ela. Lógico que não. Eu falei, vou te dar um soco. Tudo dela é assim. Eu vou perguntar à minha professora. Eu falei, Júlia, para com isso. Só falei com ela, eu dou aula para gente grande. Ela dá aula para gente pequena. Mãe, mas você acha que você sabe mais que ela por causa disso? Eu acho. Nem sempre, mãe. Um dia eu falei com ela que mussarela era com C cedilha. Ela tinha que escrever uma receita. Aí eu não deixei ela escrever com 2 Es. Mas é lógico que a professora foi e fez o quê? Corrigiu. Mas eu queria isso mesmo, só para mandar uma carta para a professora. Falar, agora que eu vou mostrar para a Júlia que quem manda nessa coisa sou eu. Aí ela escreveu uma receita. Tinha que escrever uma receita de qualquer coisa lá. Ela escreveu uma receita. Aí pôs mussarela lá com 2 Es. Eu falei, não. Vou pagar que isso aqui é com C cedilha. Mãe, mas eu olhei na geladeira, tá escrito com 2 S. Ela foi lá e olhou na etiquetinha do negócio. Falei, Júlia, é com C cedilha. Ô, mãe, não vou escrever do seu jeito não, tá? Aí eu fui lá, apaguei e falei, vai sim. Pus com C cedilha. Falei, vai sim, aqui o negócio é o seguinte, não tem democracia lá em casa não. Vocês viram a Veja? Falando, não pode dar palmada? Palmada eu não dou não, mas autoritarismo é total. Filho é filho, mãe é mãe. Por quê? Porque eu tô mandando. Não tem isso não, pode trocar, agora. Então, e os me trocam. Aí mandou para a professora. Logicamente, o que a professora fez? Devolveu o corrigido com 2 S. Aí eu peguei e grampeei, né? Todas as palavras derivadas do italiano com 2 Es, elas são grafadas com o quê? C cedilha. Aí mandei para a professora ficou horrorizada. De verdade, ela não sabia, ela não fazia a menor noção. Mas foi uma forma que eu encontrei de ensinar para a professora, foi isso que eu pensei. E, logicamente, aproveitei de quebra e fiz a professora tomar o quê? Birra da Júlia, né? Tadinha. A professora olha para ela e fala, lá vem aquela mãe insuportável. Nossa senhora, lá vem aquela que vai ficar mandando que leite tem de tongo. E uma vez ela separou leite errado também. Eu falei, não, leite eu não vou aceitar não. Concorda? Não. Tem coisa também que era só olhar no dicionário, né? Não. Pessoal, mulher nasce e morre falando obrigada. Homem nasce e morre falando obrigado. Eu estou kit, nós estamos o quê? Kits. Então, vou dar só uns 2 exemplos. Ouviu vários obrigados no local. Vários obrigados, no sentido de vários agradecimentos. Nada de errado. Seguem inclusas ou seguem anexas ao recibo as cópias. As cópias seguem inclusas ou as cópias seguem o quê? Anexas, não é isso? Cometeu um crime de lesa pátria ou de leso patriotismo? Lesa pátria, leso patriotismo. Quer ver um que vocês erram muito? Esse daqui, ó. Se aparecesse na prova, nunca caiu. Estou sendo honesta. É feio, mas nunca caiu. Você poderia ter assim, ó. Várias vezes ouvi aquela voz. Flávia, mas várias vezes não é igual a várias vezes? Igualzinho.
ambos estão o quê, gente? Correto, só está concordando. Flávia, vária existe? Jura? Claro. Vocês não são nenhuns coitados. Nenhuns concordando com o quê? Coitados. Então tem umas aí que ficam feia. Só isso. Bom, o que você vai perguntar? O que está inclusa? O recibo ou as cópias? Você vai perguntar, olha o sentido. O que está incluso? O recibo ou as cópias? As cópias. O que ao recibo quer dizer que está colado o quê? No recibo. Então, isso aqui é o sentido. Ó. Aqui eu já coloquei invertido para mostrar que pode estar mais difícil. As cópias seguem inclusas ao recibo. Concordam comigo? As cópias seguem anexas ao recibo. Aqui até a preposição está te mostrando que é anexa a. Não é isso? Agora, o que está anexo a? As cópias. Concordam? Aí é a interpretação da frase mesmo. Dá para ter uma noção? Eu estou kit, nós estamos o quê? Kits. Esse daí ninguém erra também não, né? Eu própria. Sim ou não? Pode passar? Então, esse era o caso 3. 4. Bom, esse caso 4 é o que a gente tem que tomar maior cuidado. Olha como é que é. Muito, pouco, meio, só, mesmo, caro, barato, bastante, alto, bonito. Essas palavras podem ou não variar. Então, se estivesse falando assim, ó, elas não variam por ser advérbio, é o caso que 4, concorda? Porque aqui, ó, são duas setinhas. Ó, variam quando se referem ao substantivo. Então, quando elas se referem ao substantivo, variam. E não variam quando funcionam como advérbio. Nesse caso, ou seja, quando elas são advérbios, nesse caso, modificam verbo, adjetivo ou o próprio o que, gente? Advérbio. Então, nesse caso, modificam verbo, adjetivo ou o próprio o que? Advérbio. Então, vocês entendem que não varia por se tratar de um advérbio, está nesse caso. Concordam comigo? O menos, o mais, o pseudo não está nesse caso. Está no caso das palavras que são invariáveis independentemente da classe. Então, isso era a regra, ajudaria também, não ajudaria? Saber a regra, a mão na roda. Então, por exemplo, fala assim, ó, comprou meia dúzia de ovos. Esse meia está se referindo ao substantivo que? Dúzia. Agora, acordou meio nervosa. No sentido de o quê? Um pouco, mais ou menos. Está se referindo a adjetivo. Ó. Adjetivo, então, isso aqui é advérbio. Isso aqui é numeral. Ó. Não é isso que acontece? As roupas estavam. Estavam é um verbo de ligação. Então, elas estavam caras. Isso é um adjetivo.
Agora, as roupas custam caro. Nesse caso, é o modo como elas o quê? Custam. É um advérbio. Dá para entender? Sim ou não? É o mesmo caso do bastante. Você tem lá assim, ó, bastantes problemas, no sentido de muitos problemas, não é isso? Agora, eles falam bastante, no sentido de eles falam o quê? Muito. Sim ou não, ou talvez. E a vida? Boa? Muito boa. Pode reclamar, não. Entenderam essa regra? Então, essa regra é o caso de que as palavras variam por se tratar de um advérbio, desculpa, falei o contrário, variam por não terem natureza adverbial, por se referirem a um o que? Substantivo, e não variam porque funcionam como advérbio. Esse é o caso que pode entrar naquele item lá, como por se tratar. Se fosse uma palavra tipo menos, você pode falar assim, ó, a palavra é invariável e funciona como advérbio. Ou a palavra é invariável e funciona como pronome o quê? Indefinido. Ela é invariável e funciona como X ou Y. Beleza? Porque a classe pode variar, independente da flexão. Até aí, como estamos? Bem? Então, posso mudar de quadro? Todo mundo já anotou? 5. Então, vamos aqui para esse quadro. Regras 5 e 6. Regras 5 e 6. Todo mundo junto? Então, aqui, ó, tal qual. Qual que é a regra do tal qual? O tal concorda com o antecedente. E o qual concorda com o consequente. Não tem mais trema, então vou tirar também. Então, tal concorda com o antecedente e o qual concorda com o consequente. Antecedente é que vem antes, consequente que vem depois. Então, eu falo assim, ó. As meninas eram tais qual a mãe. Então, eu falo assim, ó. As meninas eram tais qual a mãe. Tais concordando com quem? Meninas. E qual concordando com quem? Mãe. Gente, se eu te der 20 exemplos, 20 vão ser a mesma coisa. Tal com antecedente, qual com consequente. E só tem graça quando fica um diferente o quê? Do outro. Se eu colocasse assim, ó, as meninas eram tais quais os pais, aí você ia identificar com uma certa facilidade. Você ia achar bom, porque soa agradável. Dá para pensar nisso aqui?
Sim, não, talvez, quem sabe um dia. O adjetivo possível em expressões superlativas. Flávia, o que é expressão superlativa? Expressão superlativa é o mais, a mais, os mais, deixa eu ver, vou fazer assim, ó, os, as, menos, melhor, pior. Então, eu tenho o ou a mais possível, o ou a mais possível, né, no singular, e os ou as mais possíveis. Então, é assim, ó, plural com plural, singular com o quê? Singular. O que a regra está te falando? Concorda com o artigo que precede. Então, adjetivo possível em expressões superlativas concorda com o artigo que o precede. Sim ou não? Sim? Então, eu falo assim, ó, eram alunos o mais estudiosos possível ou possíveis? Singular ou plural? Singular. Que vai concordar com esse o aqui, ó. Eram alunos o mais estudiosos possível. Ô Flávia, mas não pode concordar com estudiosos, não? É isso que o CESP vai tentar te obrigar a fazer. Você vai falar não, não, não. Beleza? Eram pessoas as mais inteligentes, o quê? Possíveis, não é isso? Então, eram pessoas as mais inteligentes, o quê? Possíveis. Possíveis concordando com as. Dá para pensar? Sim? Sim, sim, sim. Sim, 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 siririm, sim, sim. Ok? Então, adjetivo possível em expressões superlativas concorda com o artigo que o precede. Eram alunos o mais estudiosos possível, o possível concordando com o. Eram pessoas as mais inteligentes possíveis, possíveis concordando com o quê? As. Certinho? Então, ó, a gente já estava no 6, olha que beleza. 7 agora. Pode ir? Sim ou não? Talvez. Bom, 7 é o verbo ser mais adjetivo de uso corrente. Isso aqui a gente chama de expressões estereotipadas. Na gramática, geralmente você vai ver o caso assim, ó, é permitido, é proibido, é necessário. Já viram? Geralmente vem assim, ó. É bom, é suficiente, é pouco. E aí vai. Bom, por que eu gosto de formular assim, verbo ser mais adjetivo de uso corrente? Porque às vezes o CESP dá uma trocadinha nesse verbo aqui, ó. Em vez de ele colocar é, ele muda só o tempo. Ele coloca foi, ele coloca será, ele coloca era. Isso aqui não muda a regra. Na verdade, você só tem o verbo em outro que
tempo. Concordam comigo? Então, a regra continua a mesma. Só que na maioria das gramáticas já vem até o verbo. Vem assim, ó, é mais um adjetivo. E esse verbo ele pode estar em outro tempo, mas tem que ser o verbo ser, ok? Até aí tudo bem? Bom, olha como é que é essa regra. Sem determinante, a expressão fica no masculino singular. Com determinante, a expressão varia, ou seja, ela concorda com determinante. Então, é permitido, é proibido, é necessário, é bom, é suficiente, é pouco, foi, será, ela. Sem determinante, fica no masculino e singular. Com determinante, a expressão o quê? Varia. Você pode usar o ou os, tanto faz, desde que você combine o possível com o artigo. Você pode falar, eram alunos os mais estudiosos possíveis ou o mais estudiosos possível, tanto faz. O problema é que um deve concordar com o outro, sistematicamente o com o possível, independente de qual você usar, ok? São corretos. Ok, gente? Então, pessoal, sabe qual que é o problema? Se eu te der uns exemplinhos facinhos, você vai entender a regra com muita facilidade. Se eu falar assim, ó, água é bom. Tá certo, não tá? Água é bom. Água é bom. Não tem artigo. Concordam comigo? Permanece no masculino e o quê? Singular. Se eu colocar artigo, a água é o quê? Boa. Concordam comigo? Porque eu coloquei o quê? Determinante. Certo ou errado? Certo. Então, água é bom, a água é boa. Até aí, todo mundo conseguiu entender? Sim ou não? Sim, sim, lirim, sim, sim. Bom, agora vamos pensar na prova. Como é que eu falo? Hormônios é necessário, hormônios são necessários? É necessário ou são necessários? Eu vou olhar para a regra, segurar na regra e pegar a regra. Tem alguma coisa antes de hormônios? Não. Então, o que é para eu fazer? Hormônios é necessário. Não adianta, gente, pode ter mal tanto que for, não tem jeito. Agora, se eu falasse alguns hormônios, alguns é um determinante. Alguns hormônios, o quê? Agora sim, são necessários. São frases desse tipo que você vai encontrar na prova, né? Logicamente. E às vezes você vai ler e achar que está errado. Nesse caso não tem determinante? Alguns? Aí varia. Agora, quer ver o CESP ser um pouquinho mais perverso com vocês? Justificativa. Justificativa é sempre um desastre. Se ele falar assim, ó, a expressão são necessários, a expressão são necessários, está no plural para concordar com hormônios. Verdadeiro ou falso? Falso. Ela só está no plural por causa do o quê? Determinante. Concordam comigo? Se não tivesse o determinante, ficaria no masculino e no singular. Vamos supor que eu tivesse lá assim, ó, é permitida a entrada de alunos. Se eu falasse assim, ó, é permitida a entrada de alunos. Se eu falasse assim, permitida está no feminino,
para concordar com entrada. Verdadeiro ou falso? Falso. Permitida só está no feminino porque entrada está determinado. Quem força a concordância aqui é o artigo. Todo mundo entende isso? Caso o artigo seja suprimido, como é que eu vou fazer? É permitido, não é isso? Se eu tirar o artigo aqui, ó, eu vou ter permitido. Então, quem está concordando, ó, o entrada continua lá. Então, nesse caso, quem força a concordância é o artigo. Todo mundo consegue entender? Ô, Flávia, mas é sempre artigo? Vê aqui, é sempre artigo? Adoro quando vocês fazem perguntas já respondidas. É um determinante. Determinante não é sempre artigo. O que é determinante, Flávia? Olha lá no início da aula que você vai ver. Não está lá artigo, pronome. E aí, gente? Alguns é um pronome, né? Um determinante. Por exemplo, porque às vezes a gente pergunta, o trem está aqui, ó. É só artigo? Não. Ser muitos, vários. Essa regra, ela cai bem em prova. Eu já vi assim, ó. É necessário paciência para enfrentar as filas no Brasil. A frase está certa, não está? É necessário paciência. Aí lá falava que deveria ser necessária para concordar com paciência. Falso. Só se você colocasse o quê? Artigo determinante. Tipo, é necessária muita paciência. Não seria? É necessária muita paciência. Fora isso, é necessário paciência. Então, você tem assim, ó, R$10 é suficiente. Os R$10, o que? São suficientes. R$10 é suficiente. Os R$10 são suficientes. A minha também. Meninas, as damas estão reclamando que estão com muito frio. Dá uma esquentadinha na sala aí. Pera aí, 23, 20, 26. Só um pontinho. Cadê o controle? Não? Um monte de moça bonita dessas vão deixar as meninas com frio. Elas vão ficar tudo assim, ó. Oi? Inclusive a professora, né? Já viram, toda hora eu tô assim. Ah, frio. Pessoal, então com artigo varia. Pode ser outro determinante sem ser artigo? Pode, não é isso? Pode sim. Sem artigo, a expressão permanece no masculino e singular. E eu ainda escrevi, eu poderia ter escrito assim, não varia, mas o não varia poderia gerar até alguma dúvida para você depois. Então eu não fiz isso, eu pus bem claro, ó. É masculino e o quê? Singular, então não tem acordo não. Tá bom? Vamos lá? 8. Essas 3 últimas regras, elas já são mais específicas, tá? Então, eu tenho 2 ou mais adjetivos qualificando um único substantivo. Aqui eu tenho 2 opções. Então, eu tenho assim, ó. Artigo plural, colocar bem traduzido, mais substantivo plural, mais adjetivos, porque são 2 ou mais, no singular. Isso é uma opção. E a outra opção são 2 artigos. Aqui eu só tenho um artigo. Vou até pôr assim, um artigo. 2 artigos. Um antes do substantivo e outro antes
do último adjetivo. E aí eu vou te explicar o que que não pode, tá? Essas três últimas são mais específicas, mais rapidinho a gente dá conta dela. Até aqui como estamos. Ok? Olha o que acontece. Um artigo plural com substantivo plural, mas adjetivos no singular. Então fala assim, ó. As polícias civil e militar são corruptas. Flávia, não fala isso não. Tá, então põe o que você quiser. Então eu coloquei artigo plural, substantivo plural e adjetivos no o quê? Singular. Todo mundo está entendendo? Sim ou não? Sim? Eu falo assim, ó. As leis municipal e estadual foram repensadas, beleza? As leis municipal e estadual. Artigo plural, substantivo plural, municipal e estadual estão como, gente? No singular. Primeiro que o aluno acha que está errado. Não acha? Só que está certo. Então, se você achava que estava errado, que deveria ser tudo no plural. Bom, ô Flávia, eu achava que tinha que ser assim, quer ver? Tá, deixa eu ver com você como é que você achava. Você achava assim, ó, as polícias civis e militares são qualquer coisa. As leis municipais e estaduais. Aí foram. Qualquer coisa também. Então, as polícias civis e militares são, as leis municipais e estaduais o quê? Foram. Beleza? Até aí tudo bem? Sim, não, talvez. Pessoas. Certo ou errado aqui? Errado. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Essas duas frases não existem. Por quê, Flávia? Vamos acompanhar a regra. A primeira regra que eu te dei, ela tem um artigo no plural. Não é isso? Não é? Substantivo no plural. Mas os adjetivos obrigatoriamente vêm como? No singular. A outra regra que eu te dei, quantos artigos você tem que ter? 2. Aqui tem 2. Então não está nem na regra 1, nem na regra 2. Se não está nem na regra 1, nem na regra 2, o que você está considerando? Está errado, não existe. Agora, deixa eu fazer a regra 2 para você. Eu falo assim, ó, a polícia civil e a militar. Todo mundo entende que esse A está subentendendo o quê? Polícia. Isso também cai perguntando, está subentendendo polícia. Olha o trem bobo que cai. São qualquer coisa. As leis, eu posso até pôr no plural, ó. As leis municipais, considerando que tem mais de uma lei, né? E, só que agora vai ter que ter o quê? E as o quê? Estaduais. Foram.
Todo mundo entende que eu posso fazer as leis municipais e as estaduais? O A está subentendendo o quê? Leis. Todo mundo entende? As de vermelho existem. E essas duas de preto, existem ou não? Não existem. Flávia, agora explica por que elas não existem. Essas em especial é por causa do sentido. Quando você fala polícia civil e militar, elas podem ser civis e militares ao mesmo tempo? Podem ou não? Não. Ou é polícia civil ou é polícia o quê? Militar. Mesma coisa com as leis. Elas podem ser leis municipais e estaduais ao mesmo tempo? Ou elas são leis municipais ou elas são leis o quê? Estaduais. E o duplo ou no raciocínio lógico é exclusão, não é isso? Então aqui também. Então essas daqui é pelo sentido que elas são inviáveis. Todo mundo consegue entender? Quando eu falo as polícias civis e militares, eu estou dizendo que elas são civis e militares ao mesmo que tempo. Quando eu falo as leis municipais e estaduais, quer dizer que elas são municipais e estaduais ao mesmo tempo. Quer ver eu te convencer facinho? Se eu falasse assim, os rapazes bonitos e fiéis estão em extinção. Beleza? Verdade. Aqui eu estou dizendo que eles são bonitos e fiéis ao mesmo que tempo. As duas coisas. Aqui tem problema eles serem bonitos e fiéis ao mesmo tempo? Por isso que você pode usar um artigo só e tudo o quê? No plural. Concordam comigo? Porque eles podem ser bonitos e fiéis ao mesmo tempo. Só que no caso da lei e da polícia, não dá para ela ser civil e militar ao mesmo tempo. A lei não pode ser municipal e estadual ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo que é uma regra que envolve sentido? Sim ou não? Agora, se eu colocasse um os aqui, ó, mudaria o sentido, mas continuaria existindo a frase. Aqui pode, ó. Os rapazes bonitos e os fiéis estão em extinção. Nesse caso, eles são bonitos e fiéis ao mesmo tempo? São duas categorias. Bonito ou o quê? Fiéis. Todo mundo entende a diferença? O que eu tenho que pensar? Que na prova pode cair uma frase assim, que na verdade aceita as duas coisas, porque pode ser ao mesmo tempo, e pode cair uma frase assim, que não tem a menor chance de você construir tudo no plural. Ah, como é que eu vou saber? Infelizmente, aí é analisar. Concorda? Você vai olhar para o conjunto. A polícia pode ser civil e militar ao mesmo tempo? Não. A lei pode ser municipal ou estadual ao mesmo tempo? Não. Então, o conjunto exclui. É a mesma coisa eu falar assim, os poderes legislativos e executivos. Legislativos e executivos podem ser os dois ao mesmo tempo? Ou é poder legislativo ou é poder o quê? Executivo. Então, vai ser os poderes legislativo e executivo, mostrando que são dois separados. Ou senão, o poder legislativo e o executivo, que está subentendendo a palavra poder. Correto? Sim ou não? Agora, no caso do rapaz, eu posso ter os dois, não posso? Porque eu posso ter os rapazes bonitos e fiéis. Eles são bonitos e fiéis ao mesmo tempo. Agora, os rapazes bonitos e os o quê? Fiéis. Aí eu caí nessa regra aqui, que eu estou excluindo. Entenderam? Ok. Então, 9 e 10 e a gente vai para outra matéria. Olha que delícia. Né? Então, 9. Já deu para copiar? Tudo que vocês queriam anotar, vocês já anotaram? Sim? Ficando cansados? Não, né? Não, professor. Pergunta idiota, né? Ô Flávio, você quer a verdade ou não? Não. Mentiras sinceras, o quê? Me interessam. Uma vez eu perguntei pro meu menino, ele tem 6 anos, falei, Vitor, a mamãe tá gorda? Ele virou para mim e falou assim, só aqui, mãe. Eu falei, vou te dar um soco, menino. Ele,
Não, mas você não tá gorda, é só aqui, ó. Falei, sai de perto de mim, não fala comigo, não. Ficou me olhando e falou, mas você não perguntou? Falei, perguntei, mas não era pra você responder, não, ué. Que é isso? Agora a Júlia não, a Júlia já manipula, né? Ela quer me agradar, quer pedir alguma... Que isso, mas você é linda. Né? Nunca, pra ela, eu nunca tô nada. Então, você tem isso aqui, ó. 2 ou mais substantivos qualificados por um único adjetivo em função de adjunto que adnominal. Se ele está na função de adjunto adnominal, o próprio nome já está falando. Ele está junto de quem, gente? Do nome, não é isso? Adjunto vai estar junto do nome. Tá certo? Sim ou não? Sim, muito sim. Tem 2 opções. Então, eu tenho adjetivo anteposto ao substantivo. E adjetivo posposto. Se ele está anteposto, ele só pode concordar com o termo mais o que? Próximo. Se ele está posposto, ele pode concordar com mais próximo ou com o conjunto. Então, anteposto é com mais próximo e posposto com mais próximo ou com conjunto. Sim ou não? Sim? Então, adjetivo anteposto, concordo com o mais próximo. E adjetivo posposto, concordo com o mais próximo ou com o conjunto. Até aí, tudo bem? Sim ou não? Sim? Sim? Então, eu posso falar assim, ó. Novas revistas e livros foram doados à biblioteca. Novas revistas e livros. Novas está concordando com quem? Revistas. Então, novas revistas e livros foram doados à biblioteca. Novas está concordando com revistas. Correto? Se eu colocar, então, o contrário, livros e revistas, aí eu posso fazer novas, concordando com mais próximo, ou livros e revistas, o quê? Novos, concordando com o conjunto. Livros e revistas novas, só com mais próximo. Livros e revistas novos, eu vou fazer a concordância com o conjunto. Ocorre ou não alteração de sentido? Ocorre, porque está realizando concordância lógica e o que? Atrativa. Mas se não perguntar nada sobre o sentido, só perguntar se você pode trocar novas por novos, o que você vai falar? Pode. Ok? Sim ou não? Gente, tudo você tem que pensar. Poder as duas não quer dizer que as duas vão ser diferentes. Se você trocasse aqui e colocasse revistas e livros, se eu concordasse com o mais próximo, ia ser novos. Se eu concordasse com o conjunto, ia ser novos de novo. Concorda? Então não tem 2 opções. Tem jeito. Aí eu posso fazer uma questão dizendo assim, ó, que o novos pode estar se referindo apenas a livros ou que o novos pode estar se referindo ao conjunto. Não posso fazer uma questão perguntando isso? Pode, poder pode. Todo mundo consegue entender isso? Sim ou não?
Bom, aqui há duas exceções. Exceção cai muito ou pouco em prova. Do CESP, muito pouco. Quase não cai exceção, gente. A prova ela é macro, ela pega um texto. Onde é que eu vou achar exceção no texto? Concorda comigo? Então é muito raro você encontrar uma prova com exceções do CESP, né? A prova do CESP com exceções. Exceção você vai achar em prova do CETRO, prova da Sesgran Rio, que vai pegar uma regra de gramática de trás da orelha e vai cobrar. Mas não vamos deixar de dar, né? Mas você pode pôr na sua cabeça que não é uma prova de exceção, uma prova de regras mais gerais, tá bom? Que ela vai priorizar isso aqui e isso aqui. Exceções. Se você tiver nomes próprios, você vai usar sempre no plural, concordando com o conjunto. Você vai falar assim, ó, as belas Ana e Luísa estiveram aqui. As belas, mesmo estando antes, você vai concordar com o conjunto. Então, se forem nomes próprios, você vai concordar com o conjunto. Então, fala assim, ó, as belas Ana e Luísa estiveram aqui. Belas concordando com Ana e o quê? Luísa. Então, nomes próprios, a concordância vai ser sempre com o conjunto. Sim ou não? Se eu tiver sinônimos ou gradação, gradação é quando você tem uma sequência de termos evoluindo ou involuindo. A concordância vai ser sempre com o termo mais o quê? Próximo. Então, se eu tiver sinônimos ou gradação, o verbo vai, o adjetivo vai concordar com o mais próximo. Então, eu falo assim, ó, amor e paixão ardente. Ah, mas amor e paixão não é sinônimo não, Flávio. Para gramática aí. Sinônimo perfeito não existe, né, gente? É só um conceito. Tanto que o CESP ele nem trabalha com a ideia de sinônimo, ele trabalha com a ideia de sinonímia. O que é sinonímia? É o poder que uma palavra tem em um contexto de substituir outra. Porque o sinônimo é um conceito muito assim, como é que eu posso dizer? Abstrato. Sinônimo você pressupõe a palavra fora de contexto como igual a outra. E na verdade o que define o sentido é mais o contexto. Então, amo doce de leite, sou apaixonada por doce de leite, dá na mesma, não dá? É sinônimo. Gradação, você vai lá e fala assim, ó, um mês, um ano, uma vida inteira. Inteira está concordando só com quem? Com vida. Então, um mês, um ano, uma vida inteira. Dá para pensar isso aqui? Só isso aqui? Então tá, as exceções caem pouco, mas foram dadas. 10ª e última regra. Conseguiram copiar tudo? Sim? Então você tem uma regra parecida, 2 ou mais substantivos qualificados por um único adjetivo em função predicativa. Então, a única coisa que muda é isso aqui, ó. Se ele está em função predicativa, ele não está junto do nome, ele está no predicado.
geralmente vai ter um verbo, né? Vai estar associado a um verbo. Bom, o maior problema é que a regra é exatamente o contrário da que a gente acabou de ver. Ela é o oposto. Contrário. Então, você tem também a posição, adjetivo anteposto. Pelo menos não há exceção. E adjetivo o quê? Posposto. Na outra regra que a gente viu, o adjetivo anteposto só podia concordar com o mais próximo. Aqui você tem duas opções. Ou ele concorda com o mais próximo, ou ele concorda com o conjunto, quando está anteposto. E quando ele está posposto, ele só pode concordar com o conjunto. Essa regra aqui, ela tem a ver com a concordância verbal. Por quê? Porque geralmente vai ter verbo envolvido. Como o adjetivo está em função predicativa, ela acaba sendo um reflexo daquela do sujeito composto, anteposto, ou do sujeito composto, que posposto. Então, eu falo assim, ó, estava satisfeita mãe e filha. Então, se eu tenho estava satisfeita mãe e filha, o que eu vou ter? Satisfeita, concordando apenas com o termo mais próximo. Não é isso? E eu vou ter também, estavam satisfeitas mãe e o quê? Filha. Nesse caso, mãe e filha estavam satisfeitas, concordando com o quê, gente? Com o conjunto. Tá bonitinho. Dá para entender? Se eu colocar o adjetivo posposto, então eu vou pôr a mãe e a filha na frente. Mãe e filha só pode concordar com o conjunto agora. Estavam satisfeitas. Não é isso? Mãe e filha estavam satisfeitas. Aqui, mesma coisa, lógico e atrativo ocorre alteração de sentido. Mas essa, não, essa eu acho que até parece que muda mesmo. Quando você fala estava satisfeita mãe e filha, recai a satisfação mais sobre a mãe do que sobre a filha. Quando você coloca no plural, estavam satisfeitas mãe e filha, satisfeitas mãe e filha, as duas estão satisfeitas, né? A filha, na primeira frase, ela está satisfeita também, só que em intensidade o quê? Menor. A satisfação recai mais sobre a mãe. A concordância é feita com a mãe, então, semanticamente, satisfeita se liga mais à mãe do que à filha. Ok? Dá para entender? Vamos supor que eu tivesse uma frase mais elaborada. Eu falo assim, ó, continuou correto o arquivo e as orientações. Isso aqui está certo. Continuou correto o arquivo e as orientações. Por que eu posso fazer continuou correto? Pode concordar só com o termo mais o que? Próximo. Também posso fazer continuaram o que? Corretos. Nesse caso, eu estou concordando com o conjunto. É assim? E se eu colocar o arquivo e as orientações no início, o que vai acontecer? Aí só pode ser o quê? Só pode ser
concordância com o conjunto. Então, eu falo assim, ó, o arquivo e as orientações continuaram corretos. Então, o arquivo e as orientações continuaram corretos. Nesse caso, só posso concordar com o conjunto. Dá para pegar? Posso parar agora? Porque senão não fica a matéria. Só esperar os meninos copiarem. Porque eu vou terminar esse, depois eu volto só com a verbal. Senão começam pensando, vai parar 5 minutos. Mas só esperar os meninos copiarem. Faltam tipo 10, não é melhor? Não vou ficar a partir. Para parar os 5 minutos. Levanta a plaquinha ali para mim, tá, gente? Esqueci. E aí, pessoal? Até aqui sobrevivemos? Então, beleza, acabamos segunda parte do nosso planejamento, que era concordância o quê? Nominal. O que falta agora? Vozes verbais. Então, nós vamos parar 2 minutos, não é isso? E aí a gente volta com vozes verbais. Tudo bem? Então, nós vamos parar 2 minutinhos. Só um minutinho e a gente volta.